Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar a fascinante história do Império Romano, que durou mais de 1000 anos. Vamos descobrir como esse império se formou, suas conquistas, desafios e seu legado duradouro. Prepare-se para uma viagem épica pela história. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! A história do Império Romano começa com a lendária fundação de Roma em 753 a.C. Segundo a lenda, os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes do herói troiano Enéas, foram amamentados por uma loba e fundaram a cidade de Roma. Na realidade, Roma surgiu como uma pequena aldeia de pastores e agricultores na Península Itálica. Com o tempo, essa aldeia cresceu e se tornou uma das cidades mais poderosas do mundo antigo. Roma estava estrategicamente localizada às margens do rio Tibre, o que facilitava o comércio e a defesa. A cidade cresceu rapidamente, absorvendo influências culturais dos etruscos e dos gregos. Os etruscos, em particular, tiveram um grande impacto na arquitetura, religião e organização social de Roma. A fundação de Roma marcou o início de uma civilização que deixaria um legado duradouro na história. Durante o período da monarquia, Roma foi governada por uma série de reis, começando com Rômulo. A sociedade romana era dividida em patrícios, plebeus e escravos. Os patrícios eram os grandes proprietários de terras e detinham o poder político. A monarquia durou até 509 a.C., quando o último rei etrusco foi deposto e Roma se tornou uma república. Os reis romanos tinham poderes absolutos, mas também eram responsáveis por proteger e expandir a cidade. Eles estabeleceram as bases para muitas das instituições e tradições que continuariam a evoluir durante a República e o Império. A monarquia romana foi um período de crescimento e desenvolvimento, mas também de conflitos internos e lutas pelo poder. A República Romana foi estabelecida em 509 a.C. e durou até 27 a.C. Durante esse período, Roma expandiu seu território através de conquistas militares e alianças. A República era governada por um senado e por magistrados eleitos, como os cônsules. Foi durante a República que Roma se transformou de uma cidade-estado em um vasto império, dominando grande parte do Mediterrâneo. A República Romana foi marcada por uma série de guerras e conflitos, incluindo as guerras púnicas contra Cartago, que resultaram na destruição de Cartago e na expansão do domínio romano. A República também enfrentou desafios internos, como a luta entre patrícios e plebeus, que levou à criação das tribunas da plebe e outras reformas políticas. A República Romana foi um período de grande inovação e crescimento, mas também de instabilidade e conflitos. O Império Romano começou oficialmente em 27 a.C., quando Otaviano, também conhecido como Augusto, se tornou o primeiro imperador de Roma. Sob o governo dos imperadores, Roma atingiu seu auge, controlando territórios que se estendiam da Grã-Bretanha ao Egito e da Espanha à Ásia Menor. O Império Romano era conhecido por sua administração eficiente, suas estradas e aquedutos, e seu poderoso exército. O período do Império foi marcado por uma série de imperadores notáveis, como Augusto, que estabeleceu a Pax Romana, um período de paz e prosperidade que durou mais de 200 anos. Outros imperadores, como Trajano, expandiram ainda mais o território romano, enquanto Adriano consolidou e fortificou as fronteiras. O Império Romano também enfrentou desafios, como a corrupção, as revoltas e as invasões bárbaras, mas continuou a prosperar por séculos. No século IV d.C., o imperador Diocleciano dividiu o Império Romano em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, para facilitar a administração. O Império Romano do Ocidente enfrentou invasões bárbaras e colapsou em 476 d.C., marcando o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. O Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, continuou a existir por mais 1000 anos, até a queda de Constantinopla em 1453. A divisão do Império foi uma tentativa de resolver os problemas administrativos e militares que Roma enfrentava. Diocleciano e seus sucessores implementaram várias reformas para fortalecer o Império, mas a pressão das invasões bárbaras e os conflitos internos acabaram levando à queda do Império Romano do Ocidente. O Império Bizantino, por outro lado, continuou a florescer, preservando e transmitindo a herança cultural e intelectual de Roma. O legado do Império Romano é imenso e duradouro. Suas contribuições para arquitetura, engenharia, direito, língua e cultura ainda são visíveis hoje. O latim, a língua do Império Romano, deu origem a várias línguas modernas, como o português, o espanhol, o francês e o italiano. As leis e instituições romanas influenciaram profundamente os sistemas legais e políticos ocidentais. O Império Romano também deixou um legado cultural e artístico que continua a inspirar o mundo. A arquitetura romana, com suas estradas, aquedutos, anfiteatros e templos,
estabeleceu padrões que ainda são admirados e imitados. O direito romano, com seus princípios de justiça e equidade, formou a base dos sistemas legais de muitos países. A cultura romana, com sua literatura, filosofia e arte, continua a ser uma fonte de inspiração e estudo. O Império Romano, com sua longa história e vasto impacto, deixou uma marca indelével na civilização humana. E aí, o que acharam dessa viagem pela história do Império Romano? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!